E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast mais light, um podcast mais curto, uma prévia aí da 29ª rodada. Pessoal, primeiramente eu queria começar falando ali daquele caso do Flamengo que eu comentei ontem, que a Conmebol está analisando, né, o atraso aí para voltar para o segundo tempo na semifinal. O Gabigol ter pego a plaquinha lá do hoje tem gol do Gabigol. Já deixei minha crítica, né, já deixei minha crítica ontem e a gente ainda não tem nenhuma notícia mais recente sobre o assunto. A gente vai ficar no aguardo. Mais uma vez, aqui vou deixar minha expectativa de que a Comebol não seja tão rigorosa, tá? Eu estava assistindo ontem, aliás, eu vi um pedaço do jogo aberto ontem, e o Denilson comentou que, cara, regra é regra, né? Por mais que você queira que a Comebol seja mais branda, regra é regra. Se não tiver regra, vira bagunça. E eu concordo com ele. Eu acho que se realmente houve alguma infração, de qualquer que seja, no caso de voltar para o segundo tempo é uma infração, e o Flamengo inclusive já foi punido, então é regra. Só que eu acho que a pena, ela pode ser, cara, ela pode oscilar. Em vez de tirar o técnico de uma partida, por que não cobrar uma multa mais alta, né? O Flamengo é um clube milionário, né? Até porque se a gente pensar hoje em termos de sistema penal, né, em vários países, você é condenado às vezes e tem direito à fiança, e a fiança às vezes é altíssima. Por que não, né? A Comebol adotar um algo parecido, né? Lógico que dadas as devidas proporções, o Flamengo não cometeu crime algum, né? É só para fazer a comparação de que, ok, existe a pena, está previsto, é de tanto, a pena é tal, sei lá, um gancho de um jogo. Por que não converter isso numa multa, né? Ah, você quer que o técnico jogue? é, é, a multa é tal, aí cabe a vocês, ou paga esse valor, ou deixa o cara fora da partida. Enfim, a gente, obviamente que a gente fica aqui só no campo das ideias, mas eu acho que poderia ser algo viável, né? Mais uma vez, muitos clubes, obviamente, iam preferir tirar o treinador porque não teriam dinheiro para pagar uma multa tão alta, mas enfim, deixa aberto, né? É uma opção, eu acho que cabe neste momento, ainda mais num jogo de final. Mas a gente vai seguir acompanhando, a gente vai ficar na expectativa. Se sair qualquer decisão, eu já venho aqui, se for hoje mesmo, mais tarde, eu já venho hoje mesmo. Já gravo um segundo podcast hoje, tento comentar um pouquinho mais sobre o assunto, tá certo? É, falar rapidinho da expectativa que a gente tem para essa 29ª rodada, porque o Flamengo, obviamente, a expectativa é de mais uma vitória, mas vai enfrentar o Goiás do Serra Dourada. E o Goiás do Serra Dourada tem sido um adversário muito indigesto para muita gente. O Goiás é um time que vem é, complicando a vida de muita gente. Vinha numa sequência muito boa, né, chegou até ter a melhor campanha aí do segundo turno há algumas rodadas atrás, agora começou a oscilar, mas é um time sempre muito enjoado, é sempre muito complicado. E aí o Flamengo vai ter uma parada duríssima. Lógico, mais uma vez, expectativa obviamente é de mais uma vitória, mas o Goiás pode complicar. Se tem uma partida em que o Flamengo pode perder pontos, essa é uma delas com certeza. Então, vai ter que, se o Flamengo quiser vencer mais uma, vai ter que entrar com muita seriedade. É claro que as coisas vêm acontecendo, as coisas, a maré positiva segue acompanhando o Flamengo e segue acompanhando muito de perto, porque se pegar a partida anterior, da rodada anterior, não foi um primor, né? O Flamengo não jogou um absurdo de futebol, jogou, claro, meio ressaqueado, meio baleado aí de uma classificação para a final da Libertadores, totalmente válido, mas fato é que o Flamengo pegou um CSA, um clube que está na zona do rebaixamento, e sofreu muito. E se não fosse a boa atuação do Diego Alves, poderia até ter perdido. Então pode ser mais uma partida em que o Flamengo entre é, é, mais tranquilo, né? Meio na curtição, ainda na vibe, né? Ainda no clima da classificação para a final para a Libertadores, e aí pode ser surpreendido. Então, é, o momento obviamente é bom e foi comprovado isso em algumas partidas já, essa do CSA, por exemplo, a partida que fez contra o Fortaleza no Castelão, vencendo no finalzinho. Então tem algumas partidas que mostram que mesmo não jogando bem, a maré é tão boa que mesmo não jogando bem, o Flamengo consegue sair com a vitória, e essa é uma dessas partidas em que a gente pode é,
comprovar mais uma vez essa maré de boas vibrações, mas também, claro, pode ser surpreendido pelo esse time do Goiás, que é um time muito bom, um time que surpreendeu muita gente. Então, falar rapidinho de Palmeiras também, o Palmeiras tem uma parada difícil, clássico contra o São Paulo, e talvez, eu me arrisco a dizer, que seja o segundo grande teste do Mano Menezes. O primeiro grande teste foi quando jogou contra o Santos. Perdeu só de 2-0. Placar magro, na minha opinião, pelo que jogou o Santos, tá? O Palmeiras saiu num lucro absurdo dessa partida, porque o Santos era para ter feito 3, 4 gols. Então, o Palmeiras não apresentou absolutamente nada, principalmente no primeiro tempo. Então fica aí o destaque, fica aí um ponto de atenção, né, porque é o segundo teste de fogo do Mano Menezes. É mais um clássico, só que dessa vez o clássico é em casa. E se o Palmeiras não fizer uma boa exibição contra o São Paulo, você pode ter certeza, a crise vai ser instaurada. Então, é uma partida difícil, o Palmeiras não vem fazendo boas exibições, vem, lógico, jogando de forma muito regular, né? Desde que o Mano assumiu só teve uma derrota, é justamente essa para o Santos, mas o Palmeiras não vem jogando, não vem apresentando um futebol vistoso, um futebol bonito, um futebol ofensivo, como pode mostrar, por exemplo, a gente pega, equipara, sempre não tem como fugir dessa comparação, né? Comparar com o elenco, por exemplo, que tem o Flamengo, até mesmo o elenco que tem o São Paulo. O São Paulo é um time que oscila muito também, mas é um time que eu acho que é um pouco mais objetivo que o Palmeiras. Então o Palmeiras vem numa fase é, é, positiva, sim, mas vem apresentando um futebol regular, sim, mas o Palmeiras vem apresentando muitas, mas muitas dificuldades de fazer gol e às vezes correndo riscos desnecessários. Então fica aí, e pegou alguns times que não estão tão bem, agora pega um time que está na briga direta por essa vaga no G4, então o negócio vai pegar. Vamos acompanhar esse Palmeiras, vamos ver como é que se comporta, porque mais uma vez eu repito, não estou desmerecendo ninguém. Todo respeito a todos os times que o Palmeiras enfrentou desde que chegou o Mano Menezes, mas é, não é um jogo contra o Santos, por exemplo. Não é a mesma coisa que jogar contra o São Paulo, que além de serem adversários muito qualificados, que estão no G4, inclusive, são rivais do estado. Então, assim, clássico, a gente sempre fala clássico é clássico, é difícil, as diferenças se atenuam, né? O jogo fica, às vezes, vai para o lado mental, então a qualidade técnica às vezes não impacta tanto. Então fica aí, vamos acompanhar e ver como esse Palmeiras se comporta. E o São Paulo também é uma partida muito importante. São Paulo que é o retrospecto do São Paulo no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, é horrível. E o São Paulo tem uma difícil missão de tentar, no mínimo, empatar essa partida para tentar aí não ser vítima mais uma vez, né, do histórico, né, do retrospecto. E tem que, obviamente, tentar arrancar alguns pontos do Palmeiras para seguir firme e forte, né, nessa briga aí para vaga direta, para classificação direta para a Libertadores. O Santos vai enfrentar o Bahia, dois times que não vêm vivendo grandes momentos. O Santos passa mais uma vez por um momento de oscilação. O Bahia, então, nem se fala. Duas derrotas seguidas jogando em casa, agora uma partida fora de casa. Eu acho que talvez seja importante para tentar mudar os ares, para tentar mudar, né, a cabeça dos jogadores. Talvez essa seja uma partida importante. E o Bahia fora de casa é um visitante indigesto e já mostrou isso para vários clubes. O Santos vai ter uma parada difícil aí pela frente, porque esse time do Roger Machado, que é o Bahia, joga muito bem no contra-ataque. E o Santos é um time que joga muito no ataque, deixa muito espaço para contra-ataque. Então o Bahia, você pode ter certeza, vai jogar aí na segurança, apostando no contra-ataque. Se o Santos não tomar cuidado, vai ser surpreendido jogando na Vila. Então, essa outra partida muito interessante. O Internacional vai enfrentar o Atlético Paranaense e aí é, é, talvez clima de revanche, né, pela questão da final da Copa do Brasil. Não sei. Fato é que o Atlético é o time que está vivendo para mim um momento um pouco melhor, o Internacional com mudança de técnico, primeira vez do Rei Ricardo no Beira-Rio. Vamos acompanhar, né? Foi bem sucedido na primeira partida,
jogando na Fonte Nova contra o Bahia, agora pega um Atlético Paranaense jogando em casa cheia. Casa cheia eu não sei, né? É difícil saber, provavelmente não, porque o torcedor colorado claramente deu aquela esfriada depois da perda aí do título da Copa do Brasil. Então, partida muito difícil contra um adversário muito complicado, muito enjoado. O Atlético, para quem não se lembra, na última rodada saiu perdendo, né? Tomou 1-0 do Goiás e virou a partida e goleou. Terminou 4-1. Então fica aí, essa só vou deixar isso aí no ar. É um time que para virar uma partida não precisa de muito. Tem muita qualidade e tem muita cabeça acima de tudo, né? O time com uma maturidade lá no alto, está vivendo uma fase fantástica e eu não tenho certeza absoluta, mas eu quero acreditar que esse time vai chegar aí no G6, tá? Porque tá jogando muito bem. Claro que não vai impactar ninguém se chegar no G6. O sétimo colocado herda a vaga para Libertadores, porque o Atlético já está classificado. Mas eu espero sim que o Atlético continue fazendo boas exibições. Pela frente, esse time do Atlético vai enfrentar clubes que estão brigando pela liderança e clubes que estão brigando para permanecer na Série A, clubes do Z4, não necessariamente do Z4, mas da parte de baixo da tabela. Então o Atlético ele pode complicar a vida de quem está em cima e de quem está embaixo. Eu espero que feche os olhos para tudo isso e siga fazendo o seu trabalho, porque o Atlético tem que ignorar isso. O Atlético tem que fazer a parte deles, os outros não fizeram. Sinto muito. Eu vou seguir fazendo o meu trabalho na minha humildade e mais uma vez justificar que o bom futebol não foi por acaso. O título da Copa do Brasil não foi por acaso e o bom futebol está aí porque a gente é muito competente e a gente soube se planejar muito bem. Então fica a minha expectativa de outra grande exibição do Atlético Paranaense. O Internacional vai ter que tomar muito cuidado porque é um time enjoado, muito difícil de se jogar contra, né? Falar de Corinthians, o Corinthians vai enfrentar o CSA no Rei Pelé. Partida difícil para o Corinthians porque o momento não é bom, obviamente, e o CSA também talvez dá para dizer que vem com uma certa moral, mesmo com uma derrota para o Flamengo. Fez uma grande exibição, hein? Eu acho que vem com uma certa moral para essa partida, joga em casa. Claro que jogar em casa é sempre um fator complicador, porque o CSA, lógico, entra na empolgação da torcida, vai para cima, é um time limitado tecnicamente, e o Corinthians pode explorar o contra-ataque para surpreender. Então, uma partida onde o CSA para mim é um pouco mais favorito, justamente, a fase não é boa? Não é boa, mas veio de uma partida onde complicou muito a vida do líder do campeonato e pode complicar para o Corinthians também, que não vem sofrendo muito, né, não só defensivamente como ofensivamente, e não vive um momento muito legal. Ó, vou deixar aí a minha preocupação, tá? Já vou deixar aqui um ponto de exclamação, porque se perder essa partida, eu não digo que o Fábio Carelli cai, mas o cargo dele entra totalmente em xeque, tá? Fica aí, a gente conhece o futebol e fica a preocupação. E se for, e dependendo do placar, eu acho que pode acabar o casamento do Carille nessa partida, tá? Se for uma derrota de 1-0, ok, o cargo entra em xeque, ele vai ter mais uma ou duas partidas para tentar mudar alguma coisa. Se não conseguir, esse relacionamento pode acabar. Mas se for mais de um gol, dois gols, três gols, claro que é muito difícil, muito improvável, mas se de repente toma um placar um pouco mais elástico do CSA, eu tenho, não digo certeza, mas eu tenho não acharia nenhum absurdo se o Fábio Carelli fosse demitido depois dessa partida, tá? Ou ele pedisse demissão, o que é meramente protocolar, né? Porque se ele não pedir demissão, ele vai ser mandado embora. Então fica aí essa partida importante para o Corinthians. Se vencer, claro, não está estabelecido no cargo, mas dá uma tranquilidade, dá aquela confiança, pelo menos para a diretoria do Corinthians, de manter o Fábio Carille pelo menos até o final da temporada, tá? Eu não acho muito difícil que o Fábio Carille continue para o ano que vem, acho difícil mesmo, tá? Porque a questão de problema de relacionamento interno no vestiário, ela ela tá tá aí no campo da boataria,
mas cada partida que passa parece que fica evidente que realmente existe um problema, e eu acho difícil, né, que esse problema seja sanado justamente porque o Corinthians não vai se desfazer desse elenco. O Corinthians vai tentar manter essa base para o ano que vem. Então, pelo menos alguns jogadores, a grande maioria, né? Mas é por isso que eu acho difícil o cara de permanecer. Mas vamos acompanhar. Eu acho que não tem um substituto melhor para o Carille, né, para o Corinthians nesse momento. Eu acho que ele tem que permanecer, mandá-lo embora é um erro e eles sabem disso e eu espero que eles sejam racionais. É, a disputa para Libertadores, né, o Corinthians disputar essa vaga para Libertadores está muito difícil. Todo mundo, mas absolutamente todos os críticos estão colocando essa vaga do Corinthians em xeque e eu também coloco porque o Grêmio vai chegar. Eu acho que o Corinthians vai perder essa vaga para a Libertadores, mas eu acho que não é motivo de desespero, né? O Corinthians, pelo que vem apresentando ao longo dessa temporada, ninguém, absolutamente ninguém acreditaria que esse Corinthians chegaria aí onde chegou, né? Chegar até o G4 e disputar essa vaga para a Libertadores. Ninguém iria apostar que o Corinthians vai chegar lá. Eu achei que o Corinthians fosse até ameaçar ali terceiro, segundo lugar. Mas isso não aconteceu porque a sequência acabou. Né? E o tom das entrevistas do Carille deixou claro de que existe algum problema. Então fica aí, espero que consigam sanar de alguma forma. É claro que é muito difícil, mas faça um pacto internamente. Não tá legal, não tá, mas vamos fazer um pacto. É pelo bem do clube, é só mais algumas partidas, é só até o fim da temporada. Então vamos fechar, tá? Vamos ser profissional, vamos jogar junto e depois a gente pensa nisso. Depois eu mesmo, se no caso o Fábio Carilli tem um problema com os jogadores, depois eu mesmo peço demissão. Depois eu mesmo vou embora, vocês fiquem tranquilos, mas vamos fechar, vamos fazer um pacto aqui de se entregar, de se doar até o final da temporada, porque o torcedor obviamente merece isso, merece essa entrega. Então fica aí esse ponto de ressalva, essa partida é importante, na minha opinião. O Grêmio é o sétimo colocado e o Renato Portaluppi já garantiu. O Grêmio vai se classificar para a Libertadores. Não sei se G6 ou G4, mas o Grêmio vai se classificar. E eu tenho convicção absoluta que o Grêmio vai chegar sim. Por isso que eu digo que a vaga do Corinthians está ameaçada. O Internacional está com um técnico novo, venceu. Troca de técnico sempre traz uma motivação temporária. Então eu acho que até a vaga do Internacional está em risco, não só porque o Grêmio está em sétimo colocado, não só porque a pontuação está muito próxima, mas porque o Grêmio, cara, vem apresentando pelo menos, a gente já viu mais de uma vez, o Grêmio apresenta um futebol melhor que o do Corinthians, mais eficiente pelo menos, né? Não vou discutir estética de futebol, futebol mais eficiente que o Internacional, mais eficiente que o São Paulo, mais eficiente que o Santos, mais eficiente que o Palmeiras. Então, claro, pensar em Santos e Palmeiras está muito longe, né? A pontuação está muito distante, mas até G4, olha, o Grêmio eu acho que pode pensar alto, pode almejar essa posição no G4 sim, e se focar eu acho que chega lá. Então, Renato Portaluppi falou, é um cara que, para mim, a gente pode dar o voto de confiança sim, porque ele não tem problema interno, ele é um cara que vai motivar os jogadores e vai fazer os caras entregarem o máximo para que o Grêmio se classifique mais uma vez para a Libertadores. O que fica, obviamente, de lamentação é mais uma temporada em que o Grêmio deixa o Brasileirão de lado e depois tem que correr atrás do prejuízo. Fica aí um ponto aí, talvez, para o Renato pensar para o ano que vem. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se ele continua no Grêmio ou não. De repente rola uma proposta de fora. Então a gente não sabe o dia de amanhã, mas se eventualmente ele continuar, e eu espero que continue, fica aí um ponto para ele pensar, cara. Ele tem as convicções dele e eu também tenho as minhas convicções. E eu, quando falei aí, tava falando muito desse Flamengo, do Jorge Jesus não poupar, eu falei também. Eu ouvi várias pessoas falando, cara, poupar no Brasil não é absurdo, não é pecado, porque é difícil, cara. A sequência ela é exaustiva, mas o que a gente vê é que criou-se uma cultura e essa cultura é seguida é, 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 quase que cegamente, quase que de forma, quase como uma regra, né? Vamos dizer assim. Então, claro, os jogadores do Flamengo, para mim, eles estão exaustos mentalmente. Eles estão muito cansados.
mas o Flamengo está fazendo um trabalho motivacional ali interno. Claro que a boa fase ajuda para dar ainda mais motivação, mas o trabalho que eles estão fazendo é espetacular, tá? Repito, é um campeonato fora de série. E a forma como eles vêm apresentando, né, de não poupar ninguém jogo após jogo, também é algo fora da curva, tá? Uma coisa é ter um jogador que joga várias partidas, como a gente vê em outros clubes, né? Jogadores que jogam partida atrás de partida, mas aí uma hora ou outra ele é poupado, né? Joga 3, 4 jogos e fica um jogo fora. Isso é natural. O que a gente vê no Flamengo cara, é algo totalmente fora da curva. Jogador que joga jogo após jogo, e não cansa, cara. Cansa fisicamente não, né? Mas mentalmente eu tenho certeza que muitos jogadores estão cansados, estão exaustos, mas eles, cara, antes de entrar no jogo, cara, é momento, tô entrando, vou deixar minha vida, vou deixar tudo que eu tenho. Então acho que esse trabalho motivacional está sendo muito bacana. E eu acho que é algo talvez pro Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho repensar para o ano que vem. Vou poupar, vou, mas vou poupar com consciência, né? Sabendo que não vou poupar 100% do time e pôr 100% do time reserva. Acho que dá para fazer uma mescla, acho que dá para chegar no meio termo. Eu acho que é importante para o Grêmio para não correr o risco mais uma vez, né? De fazer uma temporada, sonhar com a Libertadores, depois ter que ficar com um prêmio de consolação que é a classificação para a Libertadores. Então fica aí esse ponto de atenção, né? Tá certo? Vou encerrando por aqui hoje essa prévia. Deixo o meu convite, né? Essa meio de semana sempre rola Champions League, que, e às vezes as pessoas podem até achar, pô, mas toda vez que você fala de futebol brasileiro, você critica aqueles caras que gostam da Champions League. Não, eu não estou criticando a Champions League nem de quem gosta de Champions League, tá? O que eu estou criticando é aquela galera que critica os clubes que fazem grandes investimentos, né? Que com as Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, até o próprio Atlético Paranaense, time que não tem muita grana, mas sempre tem gente que consegue encontrar alguma coisa para criticar, né? Esses times que vem numa boa fase ou que conseguem grandes investimentos, eu critico essa galera, tá? Porque critica, torce contra, depois reclama que o futebol brasileiro é uma porcaria. Por isso que vai assistir, eu assisto o Champions League mesmo, porque o futebol brasileiro, o futebol sul-americano é uma porcaria. É por isso que eu critico. Não, o futebol europeu realmente é o melhor do mundo. Os melhores jogadores do mundo estão lá, não tem como fugir disso. Mas eu coloco aqui, o que eu coloco em questão você critica as iniciativas boas que a gente vê no Brasil, mas aí você também você tem que dar valor, cara, porque senão, mas aí também critica o futebol brasileiro, que tá falido, que tá quebrado, que isso, aquilo, que é feio. Cara, se acontece alguma coisa boa, você tem que torcer a favor, né? Tomara que dê certo, tomara que vá para frente, porque se isso der certo, a tendência é que outros clubes também consigam é, melhorar sua gestão de alguma forma, buscar novas receitas, se planejar melhor como faz o Atlético Paranaense, e tudo isso vai levar, a consequência disso é melhorar o futebol brasileiro. E aí você pode falar, então, tudo bem, aí você pode fazer que nem eu e outras pessoas. Eu gosto do futebol europeu, é muito legal, os melhores jogadores do mundo estão lá, é fantástico assistir Champions League. Mas eu também gosto do futebol brasileiro, é muito legal, é diferente, o estilo de jogo é diferente. Então, fica aí só esse ponto aí, porque é, às vezes as pessoas comentam, cara, falar, pô, você ficar falando mal do futebol europeu e pede aí, depois pede pra galera falar se quer que eu fale sobre. Não, não é que eu tô criticando, eu gosto muito de futebol europeu, campeonato inglês, né, Premier League, campeonato espanhol, Champions League, Europa League, muito legal, cara, é fantástico, mas eu também gosto muito do futebol brasileiro, gosto de Libertadores, gosto de Sul-Americana, eu gosto demais, cara. E eu, quando eu vejo iniciativas de tentar mudar, melhorar o futebol brasileiro, elevar o nível futebol brasileiro a níveis europeus, muito óbvio que isso não vai chegar, nunca vai chegar a nível da Europa, mas tem que chegar perto, pelo menos no mínimo em termos de estrutura, em termos de é, táticas de jogo, né? Eu acho que dá para chegar num nível semelhante. Eu acho que
O Flamengo, por exemplo, essa temporada mostra pra gente que dá para fazer algo semelhante, e eu espero que muitos clubes olhem isso com carinho e tentem aplicar isso para o ano que vem, porque o futebol brasileiro, obviamente, só tem a ganhar, tá certo? Então deixa aí o meu convite. Se é que eu fale de outro campeonato, de outro clube, Série B, Série C, sei lá, deixa o seu comentário, a gente volta, discute mais sobre o assunto. Amanhã a gente está de volta para comentar um pouco mais dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Falei de vários clubes, tá? Mas alguns jogam na quinta, tá? É, caso o Palmeiras joga hoje, o Corinthians joga hoje, mas o Santos vai jogar amanhã, o Flamengo vai jogar amanhã, Internacional também. Então, alguns clubes jogam. Deixei a prévia de todo mundo já, tá? Mas alguns clubes jogam hoje e alguns clubes jogam amanhã, tá certo? Mas amanhã a gente está de volta para comentar a rodada da quarta-feira. Valeu, galera. Um forte abraço e até amanhã.